Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para essa aula. Você está prestes a ver uma aula do meu programa mais avançado para consultores e consultoras ambientais ou futuros consultores ou consultoras ambientais. Para você que não me conhece, eu sou o Lion, sou consultor ambiental há mais de 8 anos e hoje eu uso a internet, uso o canal do YouTube, a minha página do Instagram para ajudar outros profissionais ambientais que querem criar a sua própria consultoria ambiental ou que já tem a sua consultoria ambiental e quer ampliar, quer aumentar o seu faturamento, quer aumentar os seus resultados. A partir de agora, você vai ter acesso ao meu melhor conteúdo, às melhores aulas do meu programa mais avançado de mentoria. Então, olha, aproveita o conteúdo, pega papel e caneta e no final dessa aula eu tenho uma surpresa para você que ficar até o final. Fechou? Então, bora lá para o conteúdo. Só recapitulando, nesse momento da mentoria a gente está focando em prospecção. É uma das engrenagens que toda consultoria ambiental tem que ter se ela quiser faturar de 20 a 30 mil reais por mês, que é a ideia da mentoria, tá? Então, a gente falou sobre estrutura comercial já, a gente já falou sobre como definir um perfil ideal de cliente, e nesse momento a gente está falando sobre como gerar demanda para dentro da sua consultoria ambiental. E a gente já viu que existem três formas para isso. A primeira forma é outbound, a segunda forma é o inbound, que é através de anúncios, e a terceira forma é através de um network barra indicação. Então, a gente viu a introdução sobre essas três formas, nós vimos como montar funis de prospecção barra vendas nessas três formas, e nesse momento na mentoria a gente está focando na primeira forma, que é o outbound, que é a prospecção ativa, tá? E uma das ferramentas, uma das engrenagens, uma das etapas do processo de prospecção ativa é a abordagem, ok? A abordagem, ela não é a prospecção em si ativa, não. Você tem que entender isso como se fosse uma peça do quebra-cabeças do que é uma prospecção ativa. Faz parte do processo de prospecção ativa a abordagem. E a gente está indo na sequência. Por exemplo, nas últimas sessões, a gente viu como definir o seu perfil ideal de cliente, como definir o ICP, que é o topo de um processo de prospecção, é o topo de um funil de prospecção barra venda, baseado no contexto de outbound. Então, a gente viu como é que faz isso na prática, inclusive, foi uma sessão 100% voltada para isso, e a gente viu também na sessão passada como criar listas de prospecção de forma gratuita, ou seja, eu ensinei vocês como montar a sua lista de prospecção. Para a gente poder abordar os empreendedores dentro do contexto de uma prospecção ativa, nós precisamos ter uma lista desses empreendedores, uma lista dos nossos prospectos, dos nossos potenciais clientes que estão no nosso raio de ação, que a gente inclusive determinou na sessão anterior, e uma lista que diz respeito aos empreendimentos que estão aptos a receber uma proposta nossa, empreendimentos que estão dentro do nosso público-alvo, ok? Então, primeiro se define o ICP, depois se faz uma lista de prospecção, e aí você aborda essa lista com as técnicas que eu vou ensinar agora nessa sessão, que é o que a gente vai ver agora. Hoje a gente vai ver como definir um plano de abordagem. Quando a gente fala de abordagem, a gente acaba tendo várias ideias do que seria uma abordagem eficiente. Eu sei que tanto o Renato como o Alisson que estão aqui, como os demais que vão olhar a gravação depois, nem todo mundo pode ficar ao vivo, já pode ter uma ideia preliminar de como seria, por exemplo, uma boa abordagem por telefone, uma boa abordagem por e-mail, uma boa abordagem pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mas eu quero que nesse momento agora vocês deixem esses princípios, essas ideias um pouco de lado, para que você entre com a mente mais limpa para escutar as técnicas que eu vou passar aqui hoje. As técnicas que eu vou passar aqui hoje são técnicas avançadas, técnicas de quem quer escalar o seu processo de prospecção. Então, deixa um pouco de lado o que você acha que é uma boa forma de abordar e vamos focar aqui nessa sessão aqui, porque um dos pontos que a gente vai ver é como montar o seu plano de abordagem. Ao final dessa sessão, vocês vão ter a missão de montar, estruturar o plano de abordagem de vocês. E quando eu falo montar o plano de abordagem de vocês, eu não estou falando você montar um roteiro de telefone,
Não, você vai montar o seu plano de abordagem, que envolve telefone, envolve e-mail, envolve Instagram, envolve WhatsApp, envolve LinkedIn. Vocês vão montar uma estrutura de uma estrutura de abordagem para que vocês tenham aí o processo de prospecção de vocês de uma forma avançada, de uma forma profissional, ok? Mais uma vez, sentiu dúvida, teve dúvida, me chama aqui, porque a ideia é vocês não estarem arrastando dúvida ao longo da sessão de mentoria, beleza? Antes de eu entrar a fundo nas abordagens, eu quero recapitular aqui com vocês sobre o funil de outbound, o funil de prospecção barra venda de outbound. A gente viu nas sessões anteriores que todo o processo de geração de demanda que você for ter na sua consultoria ambiental tem que seguir um processo. Porque se você não segue um processo, você não tem como medir a eficiência da sua prospecção. E se você não mede, você não melhora, você fica aleatório, você fica sem saber quando você vai fechar um contrato, o que, que você pode fazer para fechar um novo contrato, o que dá certo, o que não dá certo. Então, tudo que envolve geração de demanda, vendas, contratos na sua consultoria ambiental tem que ser através de um processo, porque processo traz previsibilidade, processo você mensura e você melhora, ok? Então, um funil, ele é um processo, e como qualquer processo tem início, meio e fim, tem as etapas. No outbound, tem esse modelo de funil, é o modelo que eu utilizo na minha consultoria e é o modelo que eu vejo os alunos tendo resultado e que me dão muito resultado também. No outbound, por exemplo, no topo do funil, a gente já viu isso, né? Só recapitulando, que tem os anônimos. Que anônimos são esses? São pessoas que ainda não são seus clientes, são pessoas que você ainda não conhece, são empreendimentos que estão dentro do seu perfil ideal de cliente, que a gente aprendeu a montar, ok? Que você vai, que está ali no seu raio de ação e que podem ser futuros clientes seus. Então, no topo você tem um anônimo. No primeiro passo, no topo desse funil, você tem os leads. O que são os leads? É a lista que você criou. Na sessão anterior, eu ensinei você a criar uma lista de forma eficiente, de forma avançada, tá? Então, você vai criar a sua lista. No meio do funil, você tem o contato. E é aqui que entra essa sessão de hoje. Hoje a gente vai aprender esse próximo passo, que é o plano de abordagem. Como é que você aborda? Como é que você fala? Quando é que você usa o telefone? Quando é que você usa e-mail? Quando é que você usa o WhatsApp? Quando é que você usa o Instagram? Enfim, como você vai fazer essa abordagem de forma eficiente, de forma que você consiga fechar mais reuniões, né? Porque a gente viu já que o objetivo do contato na prospecção não é você vender, não é você apresentar uma proposta por telefone, é você marcar uma reunião, um contato com o cliente. Tá? E aí a próxima etapa é reunião, que ainda está no meio do funil. A gente viu que tem 3 etapas no funil: tem um topo, tem um meio e tem um fundo. No meio você tem as reuniões. E nessa reunião, nessa primeira reunião, você vai fazer uma qualificação. Você não vai apresentar proposta ainda na maioria dos casos. Lembrando que a gente está focando aqui em contratos de no mínimo R$ 10.000. São contratos de alto ticket. Então, contratos de alto ticket exigem um processo mais longo de funil. Contratos menores, na primeira reunião você já pode apresentar uma proposta, mas contratos a partir de 5 dígitos, eu recomendo que você faça uma qualificação nessa primeira reunião, e aí a gente vai falar detalhadamente ao longo da mentoria, ok? Mas o objetivo desse contato é marcar uma reunião de qualificação, de diagnóstico, e no fundo do funil você tem a proposta. Ou seja, se os empreendedores passarem na qualificação, ou seja, se elas merecerem receber uma proposta sua, você apresenta essa proposta, ok? Então, esse é o processo que vai fazer você captar clientes através de uma prospecção ativa, de forma mensurável, de forma consistente e de forma eficiente, ok? Então, agora a gente vai falar sobre planos de abordagem. Então, eu já resumi aqui no item anterior, mas é só para você ressaltar isso daqui, tá? O objetivo da primeira abordagem, o objetivo da prospecção, da abordagem, da primeira abordagem, é você provocar o interesse de eu quero saber mais do seu prospecto. A missão é essa. Quando você pega seu telefone para você ligar para algum prospecto, quando você escreve um e-mail com fins de prospecção, quando você manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, para prospectar, o objetivo é você despertar interesse, não é outro. O objetivo não é você explicar o porquê que ele precisa de um licenciamento, o objetivo não é você tentar convencer ele de que ele precisa de alguma coisa. A conversa tem que ser de 3 minutos no máximo, a gente vai ver aqui.
Se você aborda por telefone, e a gente vai ver que é uma das formas mais eficientes, cara, é uma conversa de no máximo 3 minutos. Então é só para você despertar interesse. Por que que eu estou falando isso? Porque um erro clássico na hora de abordar por telefone, por exemplo, é você querer ficar pendurando o cara no telefone ali, tentando argumentar, tentando explicar e tentando ter uma conversa longa, quando não é o momento. O momento é você despertar interesse. O cara quer dizer, pô, eu quero saber mais sobre isso. Vamos marcar uma reunião. Então, a ideia, o mecanismo, o princípio é esse. Eu quero saber mais do seu prospecto. E como você faz isso? A melhor forma de você fazer isso é você conectar o problema que ele tem com o benefício que você dá, que ele busca, no caso, né? O problema que ele tem e o benefício que ele busca. Por isso que na mentoria anterior que eu ensinei para vocês como é que você define um ICP, na planilha de definição de ICP, você tem que colocar quais são os principais problemas e quais são os principais benefícios. Quais são os principais problemas que ele tem, e aí eu coloquei para você falar no máximo 2, porque tem que ser uma coisa bem focada mesmo, tá? E os principais benefícios que ele busca. Qual é o benefício que ele busca no empreendimento, nos empreendimentos dele? Então, no máximo 2 também, porque é em cima disso que você vai criar todo o seu plano de abordagem, porque é isso, a conexão desses dois fatores, que vai fazer ele querer saber mais, de forma rápida. 3 minutos é o tempo que você tem para marcar uma reunião com o cliente por telefone. 3 minutos é o tempo que você tem, ok? Então, esse é o objetivo. E para você atingir esse objetivo, você precisa definir os pontos de contato mais eficientes para o seu perfil ideal de cliente. Então, cada perfil ideal de cliente vai ter um ponto de contato que vai funcionar mais e um ponto de contato que vai funcionar menos. Por exemplo, se você quer prospectar grandes empresas, empresas de grande porte, para fazer no nicho de licenciamento ambiental, você quer prospectar uma mega indústria, é muito difícil você entrar em contato com o decisor por telefone. Por quê? Porque geralmente o telefone desses cargos mais altos, eles não estão disponíveis no site, eles não estão disponíveis no Google, eles não estão disponíveis em dados que você tem acesso, em programas, em softwares que você tem acesso, que eu ensinei isso lá na aula de criação de lista. Então é mais difícil você entrar em contato por telefone. E a gente viu na aula anterior que só vai funcionar se você conseguir entrar em contato com um decisor. Uma abordagem, ela tem que ser com um decisor, com a pessoa que pode marcar uma reunião com você. Não adianta você fazer uma abordagem excelente com alguém que não tem o poder de marcar uma reunião com você. Porque ela vai dizer, pô, que legal, mas infelizmente eu não consigo marcar essa reunião porque eu não sei da agenda dele, eu não sei de quando ele vem, eu não sei. Aí você vai acabar gastando muita energia. Então, definir o ponto de contato vai estar relacionado com quem é o seu perfil ideal de cliente, ok? E as informações que você tem acesso a ele. Muitas vezes, se você for prospectar grandes empresas, por exemplo, você tem que começar por e-mail. Por quê? O e-mail já está no site. O e-mail você consegue achar pelo Google, mas o telefone é mais difícil. E através do e-mail você consegue ir escalando até chegar na diretoria. Você manda um e-mail para um gerente. A gente vai ver como é que funciona isso aqui. O gerente te indica para a pessoa que está um cargo mais acima. Essa pessoa te indica para quem tomar a decisão. Então você vai escalando aí até chegar no decisor. Instagram, qual é a melhor forma? Será que o contato no Instagram funciona para grandes indústrias? Será que o contato no Instagram funciona para empresas de pequeno porte, como fábricas, como oficinas, como lava-jatos? Então, a gente vai ver isso. A gente precisa definir qual é o ponto de contato. E na definição de ponto de contato, a gente tem que considerar esses 5 contatos. Essas são as 5 possibilidades que você tem de encontrar o seu prospecto: telefone, e-mail, Instagram, WhatsApp e LinkedIn. São as 5 formas, como se fosse uma caixa de ferramentas, que essas são as opções que você vai ter e você tem que escolher um deles de forma estratégica. A gente vai falar sobre isso nessa sessão de hoje. Qual dessas formas é a melhor? Você não vai usar só uma dessas formas. Muitas vezes você vai usar telefone e e-mail. Muitas vezes você vai começar pelo Instagram para tentar pegar o telefone. Muitas vezes você vai usar o LinkedIn para conseguir um e-mail de um decisor, para conseguir o telefone dele. Então a gente vai ver essas formas agora. Mas eu quero que nesse momento vocês estejam com a cabeça focada em qual é o segmento que vocês querem atuar.
Se você não definiu ainda, o Renato já deve ter definido, porque ele passou pelas sessões anteriores, mas, por exemplo, o Alisson, se você não definiu ainda, eu não vou pedir que você defina agora, porque não é uma tarefa que se faz de forma rápida. Existe uma metodologia para você definir de forma eficiente. A mentoria é avançada, tá? Então, você vai ter que passar um tempo pensando nisso. O Renato ele já deve ter desenhado o perfil ideal de cliente dele, e eu quero que você, mesmo que você ainda não tenha definido 100%, Alisson, você pense, que você anote aí 2 segmentos que você está pensando em atuar agora. Por exemplo, indústria e mineração, fábricas de móveis e oficinas, enfim, eu quero que você anote 2 aí, para que a partir disso a gente vá conversando nessa mentoria. E, Renato, eu quero que você abra aí a planilha, se você tiver, ok? Do seu ICP, a planilha que você fez, para que a gente possa estar revisitando essa planilha, ok? Dá certo você abrir a planilha aí, Renato, no seu computador? Lá, deixa eu te falar que eu tô pelo meu celular, ó. Sem problema, tá? Então, eu quero que você, pelo menos, anote aí no seu caderno quais são os segmentos que você colocou lá, beleza? Sim, Para que você foque a partir desse momento pensando nesse segmento. Beleza. certo. Então, vamos lá. A gente já viu aqui quais são os pontos de contato. Então, agora, a gente vai focar no primeiro ponto de contato, que é o cold call, telefone, prospecção por telefone. A gente vai focar no sim. Primeiro a gente vai falar de telefone agora, de cold call. Primeira coisa que eu quero que vocês saibam sobre cold call são as características, tá? Cold call ele tem características específicas que você precisa ter em mente na hora, por exemplo, que você for fazer o seu roteiro de abordagem, que é o que a gente vai fazer no final dessa mentoria de hoje, que é o que você vai pensar na hora que você vai escolher se realmente o telefone é o melhor canal para você entrar em contato com o seu prospecto. Então, essas características são o seguinte, destaquei as principais aqui, tá? Primeiro, cold call, ele é muito biocêntrico. O que isso quer dizer? Tem que ser focado no comprador, tem que ser focado no cliente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que quanto mais personalizada for a sua abordagem, mais resultado você vai ter. Existe uma parada bem interessante aqui, que é importante que você entenda, que muita gente fala que está cansado de ligação de prospecção. Ah, eu não aguento mais receber ligação da TIM, receber ligação da Oi, receber ligação de empresas que querem me vender isso, querem me vender aquilo. E muitas vezes as pessoas confundem, acham que a única forma de você prospectar por telefone é fazendo como essas empresas fazem. Mas na verdade não é. O que essas empresas fazem é totalmente ineficiente. Por quê? Porque é um robô que está falando com você. É uma pessoa, muitas vezes até um robô realmente está falando, está seguindo um script ali que não tem nem nada relacionado a você. A pessoa não sabe nem quem você é, não sabe nem o que, que você quer, não sabe com que você trabalha, e ela simplesmente pega seus dados, não sei como, e liga aleatoriamente para você. Então, esse tipo de ligação não funciona. O que funciona no cold call? Quando você faz uma abordagem personalizada. E é por isso que a gente foca em você definir um perfil ideal de cliente, por isso que a gente foca em você criar uma lista com as características desse empreendimento. Então, você só vai pegar o seu telefone e ligar para um prospecto se você souber algumas características que façam com que você tenha uma abordagem personalizada para ele. O nome dele, você está ligando para uma pessoa, você tem que saber o nome da pessoa. Existem formas para você descobrir o nome da pessoa, tá? Você tem que saber qual é o empreendimento dele, quais são as necessidades que ele tem, quais são os problemas que ele tem naquele empreendimento dele. Então, você tem que fazer um estudo do seu perfil ideal de cliente para que a pessoa que te atenda, ela não sinta que é um robô falando com ela. A pessoa, lembra do objetivo. O objetivo é ela querer saber mais. Ela só vai querer saber mais se ela vê valor no que você está falando pelo telefone. Se ela vê que tem algo ali que é importante para a empresa dela. Então, para você conseguir isso, você tem que ter uma abordagem personalizada. A gente vai ver vários exemplos aqui, mas esse é um dos pilares principais. Tem que ser focado no cliente, focado no comprador, tá? Segunda característica, poder de conversão. No cold call, dados comprovam que você tem uma conversão 200% a mais do que em e-mails automáticos. Uma forma de você prospectar é através
o que a gente chama de ferramenta de e-mail marketing. Eu, o Alisson, o Renato e quem estiver assistindo essa gravação, com certeza já deve receber todos os dias vários e-mails de, enfim, pessoas querendo que você se cadastre em algum evento, pessoas oferecendo alguns serviços, alguns produtos. Então, o que acontece? Essas grandes empresas, elas não fazem no um a um esses e-mails. Existem ferramentas de disparo de milhares e milhares de e-mails ao mesmo tempo. Então, no mesmo minuto ali, no mesmo segundo, a pessoa envia 1000 e-mails para uma lista que ela tem. Então, isso é uma ferramenta de e-mail marketing, tá? Inclusive, pode ser utilizada desde que seja utilizada de forma eficiente, tá? Aqui na nossa mentoria, eu não recomendo que você faça esse tipo de ferramenta por vários motivos que eu vou falar mais para frente. Mas e-mail marketing não é cold e-mail, não é prospecção por e-mail, são duas coisas diferentes. E nas ligações você tem uma conversão até 200% maior. São dados de empresas que trabalham com prospecção no Brasil. Então, é muito vantajoso você usar o telefone. No telefone você consegue ter mais conexão, você consegue ter uma resposta mais rápida. O e-mail você envia, você não tem um controle de quando a pessoa vai ler aquele e-mail, por exemplo, de quando ela vai abrir aquele e-mail, qual foi a reação que ela teve naquele e-mail. No telefone é muito diferente. No telefone você consegue sentir a reação que a pessoa do outro lado está tendo ao ouvir o que você está falando. A pessoa te responde lá na hora. Então você sai da ligação com uma reunião marcada ou com um follow-up marcado, com uma nova ligação marcada. Então o processo ele tem mais eficiência nesse sentido de converter. O que é a conversão? É quando você tem um resultado que você está buscando naquela ação. Então, converter nesse caso não é fechar um contrato. Converter nesse caso é você agendar uma reunião. O objetivo não é agendar uma reunião? Quando eu falo de conversão, eu estou falando em você conseguir esse objetivo, que é marcar a primeira reunião de qualificação. Terceira característica, diálogo. Cara, nada supera o poder de você conversar com alguém, ou pessoalmente, ou por videoconferência, ou por telefone. Nada supera, nenhum e-mail supera, nenhuma mensagem, por mais persuasiva que ela seja, por mais bem editada, bem feita que ela seja, vai superar uma conversa por telefone, tá? Então, nada vai superar essa característica do cold call. Por isso que o cold call funciona tanto, tá? Porque nessa etapa, você tem um diálogo. E uma coisa muito interessante, na etapa de abordagem, você tem que falar mais do que o seu lead. Por que eu destaquei essa característica? Porque, diferente de uma apresentação de proposta, diferente de uma reunião de qualificação, que são as próximas etapas do seu funil, o lead ele fala mais na hora da reunião de qualificação, principalmente na reunião de qualificação. O lead ele fala mais, o prospecto ele tem que falar mais, você tem que fazer perguntas, você tem que fazer perguntas estratégicas, e isso a gente vai falar na próxima sessão de mentoria, detalhadamente. Nesse momento, quem tem que falar mais é você. Você que tem que ter esse maior tempo de conversa numa cold call, porque é você que tem que direcionar a conversa, você que tem que marcar a reunião. Na hora que a gente for falar das abordagens, você vai entender isso, mas é importante que você entenda que na reunião de qualificação, quem fala mais é o seu lead, só que na abordagem, quem fala mais é você, ok? E o terceiro característica é a objetividade. A ligação deve durar entre 3 a 5 minutos. E 5 minutos, para mim, já é um tempo muito... Já tem margem de você estar falando coisas que não deve falar. Muitas vezes, o cara já está convencido de marcar uma reunião contigo, e porque você fala outras coisas que não é necessário, a pessoa acaba desistindo de querer marcar reunião com você. Então, você tem que entender o seguinte, você tem que falar o necessário para essa etapa. Essa etapa não é uma etapa de você explicar o seu trabalho, não é uma etapa de você provar alguma coisa, você mostrar que pode ajudá-lo, não é uma etapa de você apresentar benefícios do seu trabalho, não, é uma etapa de você marcar o próximo passo, que é uma reunião de qualificação. Na reunião de qualificação, você já tem aí um tempo de 20 a 30 minutos, então você já tem mais tempo, mas primeiro você é uma coisa objetiva. Lembra que quando você liga para alguém, a pessoa não está esperando a sua ligação. Você interrompe a pessoa de uma forma ou de outra, você está interrompendo a pessoa. Então, ela está fazendo alguma coisa e recebe uma ligação sua. Ela não está esperando, marcou na agenda que você vai ligar.
Então, você não pode estar pendurando a pessoa no telefone. Tem que ser uma conversa rápida, objetivo, falar o essencial, no máximo 3 a 5 minutos. 5 minutos se a pessoa quiser ficar perguntando muita coisa para você por telefone, tá? Mas tem que ser uma coisa objetiva. Então, ó, a ligação deve durar entre 3 a 5 minutos, direto ao ponto e focada no objetivo do seu funil. O objetivo do seu funil é marcar uma reunião. Então, o foco é esse. Galera, até aqui, tudo bem? Sim, ó. Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam aí. Às vezes eu começo a falar aqui muito rápido, beleza? Tá tudo jóia. Tá tudo jóia, né? Então vamos lá. Essas são as características. Quais são os pontos positivos, tá? Primeiro ponto positivo é a personalização. Eu escrevi errado o nome aí, vocês relevem, tá? Na Cold Call, você tem essa habilidade de você personalizar. Você pode personalizar uma abordagem. Se a gente for comparar, por exemplo, com o e-mail marketing, quando a pessoa dispara 1000 e-mails de uma vez, cara, são 1000 pessoas que vão estar recebendo e são 1000 pessoas diferentes. Então, você não tem esse poder de personalização que no Cold Call você tem. Cold Call é 1 a 1. Então, você está falando com o Alisson, eu estou falando com o Renato, eu estou falando com o Marcelo, estou falando com o João, que tem um posto de combustível Vitória, que fica próximo à rua São Francisco, que, enfim, é uma coisa personalizada. Então, quanto mais personalizado, maior a conexão. E quanto maior a conexão, maior a chance de você fechar suas reuniões. Tá? Então, esse é um ponto positivo, um dos principais pontos positivos da Cold Calls. Tem um potencial de personalizar muito grande. Segundo é o rapport. Você tem uma capacidade de gerar uma conexão muito grande na ligação. Por quê? Porque tom de voz, você pode, as coisas que você fala, é um diálogo, é uma troca de mensagem, uma troca de informação, diferente de um e-mail, por exemplo, que você vai enviar um e-mail, a pessoa nunca escutou sua voz, não te conhece muitas vezes, então tudo isso muda muito, o timbre da voz que você fala, a forma como você trata a pessoa que está do outro telefone, gera uma familiaridade. Existem técnicas de cold call que a gente vai ver aqui, que a pessoa sente que ele conhece já, mesmo que nunca tenha lhe conhecido, nunca tenha falado com você. Então, isso gera uma conexão muito grande. E quanto maior a conexão que você gerar numa cold call, numa abordagem, maior a chance de você fechar suas reuniões e, consequentemente, fechar seus contratos. Então, essa é uma das grandes características, grandes pontos positivos de uma cold call. Terceiro, eficiência para o ICP. A gente fala muito do nicho de licenciamento ambiental. A gente fala muito aqui. Dentro dessa mentoria, não necessariamente você precisa atuar no nicho de licenciamento ambiental para você usar essa mentoria como forma de escalar a sua consultoria. Você pode focar em outros nichos. Mas trazendo, por exemplo, o nicho do licenciamento ambiental, se a gente for falar de licenciamento ambiental para empreendimentos de pequeno e médio porte, impacto local e regional, cara, o acesso a esses empreendedores tende a ser muito maior do que em grandes empresas, por exemplo. Então, você tem acesso ao telefone, ao número do telefone de um cara que tem uma indústria, muito fácil, de forma muito facilitada. Às vezes está lá no e-mail, no site, às vezes está no Google, às vezes está dentro do Instagram. Eu já vi muitas indústrias que estão entrando nesse universo do Instagram, inclusive. Essa semana mesmo eu entrei no Instagram de uma indústria, lá tem um nome, tem um link com a página, com o WhatsApp, com e-mail, enfim, você tem acesso a essas informações de forma facilitada. E quando você tem acesso a essas informações, o cold call ele vai ser o melhor ponto de contato que você vai ter, porque através do cold call você vai gerar mais conexão, ok? Então, a eficiência para o nosso ICP, dentro do nicho de licenciamento ambiental, por exemplo. Agora, se você é do nicho de gestão ambiental para grandes empresas, implementar sistemas de gestão ambiental para grandes empresas, empresas multinacionais. Então, talvez o telefone não seja a melhor opção, porque é difícil você ter o telefone de um decisor. É difícil você pegar o telefone de um diretor de uma multinacional. Você não encontra tão fácil assim. Até você ter o telefone dele, você vai ter que ter gerado muito valor nessa primeira abordagem, ok? Então, você tem que... Por isso que eu falo, você precisa começar pelo seu perfil ideal de cliente. Tudo começa a partir daí. Toda a máquina de prospecção vai começar a partir daí. E um erro muito clássico que eu vejo muitos consultores cometerem é começar a querer prospectar sem nem ter um perfil ideal de cliente bem definido.
Então, o processo fica ineficiente, o processo não tem sustentabilidade, você não consegue melhorar esse processo. E o quarto aqui é o tempo de resposta. Quando você manda um e-mail, você não sabe se a pessoa, quando a pessoa vai ler, você não tem controle. No telefone, não. A pessoa está lendo do outro lado. Ela vai te dar um sim ou vai te dar um não, ou você vai marcar uma nova reunião. Não tem uma quarta opção, porque muitas vezes um não é muito melhor do que o silêncio, porque você ficar sem saber se a pessoa vai retornar, se não vai. Isso é péssimo para você que quer prospectar mais clientes. Então, ou você tem um sim ou você tem um não. Você tem que buscar uma dessas duas respostas. E o telefone é o canal mais eficiente para você ter essa resposta de forma mais rápida. Porque você vai estar ali no telefone com a pessoa e a pessoa, você vai fazer o convite da reunião e a pessoa vai dizer sim, não, ou me liga daqui a 2 dias, me liga amanhã, e aí entra aí dentro de um processo de fluxo de cadência, que é o que a gente vai ver, inclusive, na próxima sessão também. Tá? Eu vou falar um pouco sobre fluxo de cadência nessa sessão. Então, esses são os principais pontos positivos de uma cold call que tem que pesar na hora de você escolher o ponto de contato que você vai usar na sua abordagem, ok? Só que nem tudo é ponto positivo, né? Tudo tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E na hora de dar tomada de decisão estratégica, a gente tem que pesar esses dois pontos. Então, quais são os pontos negativos de uma cold call? Se você vai prospectar para grandes empresas, não funciona tão bem. Então, dependendo do porte da empresa, você não vai conseguir o telefone desse diretor. Como é que você vai fazer uma cold call? Não faz. Então, o cold call já não entra nesse caso. Pelo menos não no início da sua abordagem, tá? Primeiro, você vai ter que usar outro canal, pode ser o LinkedIn. Grandes empresas estão no LinkedIn. Então, pode ser um primeiro passo, pode ser o LinkedIn para você, que a gente vai falar aqui também nessa sessão. Você começa pelo LinkedIn, do LinkedIn você consegue um e-mail, do e-mail você consegue um telefone, e aí você vai escalando. Geralmente, para você ter um primeiro contato com o diretor de uma grande empresa, você já tem que ter passado, se reunido com várias pessoas de cargos mais baixos para você chegar até um diretor de uma grande empresa como essa. Então, o acesso é muito mais difícil, tá? Então, nesse caso, pode ser um ponto negativo se você quer prospectar para grandes empresas, ok? Escala, tem baixíssimo poder de escala. Porque você não tem, diferente do e-mail, que você pode disparar 1000 e-mails em 1 minuto, você não pode fazer 1000 ligações em 1 minuto, não é verdade? Geralmente, em 2 horas de ligação, se você tiver, quando você está começando, você vai fazer em torno aí de 5, 6 ligações, 10 ligações. E à medida que você vai tendo mais prática, você vai aumentando. Mas é muito difícil num dia de abordagem, você separa aí 2 horas para prospectar, você fazer 10 ligações, 15 ligações. Então a escala é mais baixa, ok? Então, se você for pesar pelo lado da escala, de você abordar vários empreendedores de uma vez, se isso estiver dentro do seu funil, né? Isso aí talvez o cold call não é uma vantagem para você, ok? Só que na mentoria aqui, se você quer faturar de 20 a 30 mil reais por mês, o telefone funciona muito bem. Você não precisa fazer 1000 ligações por dia para você ter essa escala, esse resultado, ok? São para empresas que faturam, que precisam de muita gente dentro do funil para poder lá embaixo ter uma conversão que justifique o custo por aquisição de cliente, por exemplo. Nós não precisamos de um público enorme para abordar. Se a gente faz um perfil ideal de cliente ideal, se a gente pega empreendimentos com nível de consciência mais avançado, se a gente faz uma boa lista, focando em empreendimentos que estão precisando realmente do nosso serviço, não precisa não precisa ter uma amostragem muito grande para a gente ter uma boa taxa de conversão no final do funil, ok? Então, tem esse problema da escala, mas muitas vezes isso não é um problema, dependendo do seu ICP, isso não vai ser um problema, ok? Tempo de operação é um ponto negativo. Você vai demandar mais tempo. Para você pegar o telefone, você fazer seus roteiros de ligação, você vai ter que, antes de ligar, você vai ter que fazer um roteiro de ligação, que a gente vai falar aqui na mentoria. Você vai ter que estudar a pessoa que você vai ligar, você vai ter que revisar aquilo ali. Então, isso já vai o quê? Uns 20 minutos antes de você começar a ligar para uma pessoa, tá? E aí você liga para essa pessoa, tem um tempo de ligação, aí você vai anotar o resultado dessa ligação. Vamos para a próxima ligação. Novamente, você vai estudar a pessoa, você vai revisar aquilo ali. Então, é um tempo que você vai ter que dedicar para fazer isso. Na primeira sessão de mentoria, eu falei sobre estrutura comercial da sua consultoria ambiental. E eu mostrei que cada
cada etapa desse processo, você tem que ver como uma peça do quebra-cabeça. Então, muitas vezes eu recebo consultores ambientais que têm sócios, mas não sabem como dividir as tarefas. Uma dessas formas de você dividir as tarefas é essa. Uma pessoa pode ser a pessoa que vai abordar, a outra pessoa pode ser a pessoa que vai fazer a reunião de qualificação depois, e a outra pessoa pode ser a pessoa que vai fazer a lista, tá? Então, quem é a que aborda? Quem é a pessoa que aborda? É a função de SDR. Então, toda vez que você ouvir falar em SDR, essa sigla SDR quer dizer a pessoa que está abordando, a pessoa que está fazendo as abordagens, a pessoa que está criando a lista. Então, na estrutura comercial, você tem inteligência comercial, você tem SDR e você tem closers. A gente viu isso na primeira mentoria. A inteligência comercial define o ICP, o SDR cria a lista e faz a abordagem, e o closer ele faz a reunião, que é o fechamento. Então, a gente tem essas três etapas. Quem é que faz as abordagens? A etapa 2, que é o SDR. Então, você pode dividir essa competência para que você possa focar, por exemplo, em estudar melhores segmentos, enquanto outra pessoa está prospectando, para que não fique tudo para você. Claro que se você tiver sócio, se você puder ter sócio, se for só você mesmo, então é só você mesmo, ok? E o último é a questão de você ter que definir um tempo e fazer só isso. O que isso quer dizer? Um e-mail, eu posso mandar um e-mail aqui, enviei, eu vou aqui no banheiro, vou tomar uma água, vou sair e tal. Uma mensagem no Instagram, eu posso mandar aqui uma mensagem no Instagram, e aí eu saio, não necessariamente eu preciso ficar olhando até a pessoa responder. Eu saio, a pessoa respondeu, eu olho depois e tal. Na ligação não funciona assim. Você não pode fazer uma ligação, aí termina essa ligação, vou aqui no banheiro, vou dar uma olhada aqui e tal. Não. Cara, na hora que você vai prospectar por ligação, você tem que determinar um tempo para fazer só isso. Você tem que colocar uma placa na porta do local que você está trabalhando assim, não perturbe, e você é como se você estivesse ali fazendo só isso. Terminou a ligação, vai para a próxima. Terminou aquela ligação, vai para a próxima. Porque isso vai fazendo você ter eficiência a cada ligação. Você vai melhorar a sua habilidade a cada ligação. Se você faz uma ligação, tem uma pausa muito longa, é como se você tivesse voltado para o início de novo. Então, a inteligência que você criou da ligação anterior vai estar perdida, porque aquelas informações vão estar frias na sua cabeça. Então, você tem que determinar o seguinte: eu vou passar 2 horas fazendo só prospecção aqui, só ligação. Então, isso pode ser um ponto negativo, porque tempo é algo muito valioso dentro do nosso cotidiano. Muitas vezes a gente tem que dividir entre prospectar e elaborar um projeto. Por muito tempo eu fiz isso na empresa que eu trabalhava, com carteira assinada. Eu era a pessoa que ligava, eu era a pessoa que prospectava, eu era a pessoa que fazia proposta, eu era a pessoa que fazia os projetos. Então, cara, tinha hora que eu saía do escritório meia-noite, porque eu tinha que fazer aquilo ali tudo, e era só eu para fazer tudo. Então, o cold call tem esse ponto negativo. Como é que se resolve esse ponto negativo? Duas formas. Primeiro, ou você chama alguém para trabalhar com você, ok? Ou você vai ter que reduzir o seu potencial de ter resultado, diminuir um pouco o tempo das suas cold calls para que você consiga dar conta da sua agenda, ok? O que eu recomendo? Cara, se você tá com poucos projetos, com poucos trabalhos, você tem que focar em prospectar. A maior parte da sua agenda tem que ser em prospectar, porque você precisa trazer clientes para a sua empresa. Você precisa trazer clientes. A partir do momento que você chega num nível que você não está conseguindo mais, que você já tem demanda, que você já tem aqueles projetos para fazer, aí você começa a pensar em trazer uma pessoa para te ajudar nos projetos técnicos, porque é muito mais fácil. Eu sempre falo, cara, é muito mais fácil você elaborar, você ensinar alguém a fazer um projeto técnico do que você ensinar alguém a parte comercial. Porque projeto técnico a gente estuda na faculdade, a gente já está predisposto a aprender a fazer um prático, a gente já está predisposto a aprender a fazer uma avaliação de impactos, porque a gente viu isso na faculdade de uma forma mais teórica, mas a gente viu. Agora, a parte comercial, a gente não viu nada na faculdade, a gente não está preparado para a parte comercial. Por isso que a gente tem que botar mais foco na parte comercial, porque é isso que vai fazer a gente ter mais resultado, ok? Então, esses são os pontos negativos de uma cold call, para que você pese bem na hora que você for escolher seu ponto de contato. Se você está começando, se você quer escalar, se você quer, por exemplo,
começar a faturar 15, 20 mil reais por mês e você ainda não fatura 10 mil reais por mês de forma consistente, cara, foca no cold call. Demanda tempo nisso, porque esse cold call vai trazer contratos maiores para você, se você tiver escolhido um bom SP, que é o que eu recomendo que você escolha o perfil ideal de cliente que possa te pagar contratos de pelo menos 10 mil reais, que são muitos e muitos aí, tá? Então, esses são os pontos negativos. Vocês, até aqui, tudo bem, galera? Tudo ótimo, Lion. Tá todo mundo acompanhando aí? Renato tá acompanhando? Sim, Lion. Show de bola. Então, vamos lá. A gente já viu aí os pontos negativos, agora eu quero dar umas dicas importantes antes da gente entrar na prática, ok? Então, dicas importantes no cold call. Naturalidade. Cara, na hora que você vai ligar para alguém, não precisa você ficar com tantas formalidades. Quanto mais formal você é na ligação, mais você cria uma barreira entre você e a pessoa que está te atendendo. Você tem que ter em mente que você tem que parecer familiar. Você tem que soar familiar para a pessoa que está te atendendo. Você tem que parecer que a pessoa que já conhece, tem que deixar essa sensação que a pessoa já te conhece, que você já conhece a pessoa, por mais que você não conheça ela ainda. Então, timbre de voz, forma de falar, entendeu? Você depende da cultura da sua cidade, do seu sotaque. Não precisa você disfarçar o seu jeito de falar. Pelo contrário, é naturalidade, 100% naturalidade. Eu vou falar aqui sobre algumas roteiros, mas em nenhum momento você vai ter que ler os roteiros que eu vou dizer aqui. O que eu vou falar aqui são ideias, e a partir dessas ideias você vai desenvolver a sua cold call. Tem que ser natural, tem que ser uma conversa bem natural, ok? É ligação leve, sem formalidades. Você tem que vender sem estar vendendo. O cara liga e diz: oi, senhor Alisson, tudo bem? Senhor Alisson, eu estou ligando para o senhor. Cara, já é uma coisa, já gera uma barreira isso aí nessa abordagem. Agora você fala: Alisson, tudo bom, cara? Como é que você tá? Cara, eu peguei teu telefone aqui no Instagram, cara. Eu vi que você fez umas postagens hoje. Parabéns pelas suas postagens. Eu vi que você fez aqui um trabalho de recuperação de áreas degradadas. Achei bem interessante, cara. Se eu te falar, eu sei que eu estou te interrompendo agora. Você teria 3 minutos para falar comigo, que é uma coisa bem interessante que eu tenho para te falar. É diferente. Você sente que a pessoa é mais familiarizada com você. Então, a gente vai falar sobre essas técnicas aqui. E uma das dicas é essa: sem formalidade, como se você estivesse falando com alguém que você já conhece, ok? Pesquisa. Sempre atualize as informações do seu prospecto antes de ligar. Às vezes você cria uma lista, e você fica com aquela lista lá no computador. E essa lista passa 1, 2, 3 dias com as mesmas informações, 4 dias, porque você não vai fazer só um dia de ligação. A ideia é você ter um processo de prospecção, de ligação, de abordagem, que a gente vai falar aqui no fluxo de cadência, tá? Mas aquela lista ela tem que ser revisitada com muita periodicidade. Você tem que estar sempre com as informações atualizadas, para não acontecer de você ligar para o empreendedor e falar uma informação que já não existe mais, ou você deixar de comentar algo que aconteceu. Por exemplo, vamos dizer que seu segmento é mineração. Vou dar um exemplo aqui, tá? Na hora que você criou a lista, aquele prospect só tinha uma área de mineração. Você fez lá a sua lista e você colocou lá processo número tal, extração de areia. Beleza. Você ligou para a pessoa depois de 15 dias que você criou a sua lista. E aí, depois de 15 dias, ele já criou outro processo de extração. Só que você não atualizou a sua lista. Na hora que você for ligar e você for comentar: olha, eu vi aqui que você tem uma área de extração de areia, não é verdade? E você só tem uma área de extração de areia, não é verdade? Então, a pessoa que está do outro lado, ele vai pensar: não, esse cara não me conhece muito bem, porque eu não tenho só uma área, eu tenho 2 áreas, eu abri outra área de extração. Então, você tende a perder um pouco da conexão. Isso vai prejudicar 100% a sua ligação? Às vezes não, mas quanto mais conexão você puder ter, melhor. Então, atualize as informações. Na hora que você for ligar, cara, eu vou atualizar aqui esses dados, vou ver se está tudo certo mesmo, beleza, está tudo certo. Agora eu vou ligar.
Por isso que demanda de tempo na hora da ligação. Porque você tem que sempre estar atualizando. E sempre procure pontos de conexão que quebra essa tensão. Cara, é péssimo quando você deixa entender que aquilo ali é uma prospecção para que você está querendo vender. A pessoa que vai te atender, ela vai saber que você quer apresentar uma proposta. Ela vai saber, durante a ligação, no momento certo, inclusive, que você está prospectando ela. Até porque você tem que entender que você está ligando para outro empreendedor que vende, que está no mercado, que é empreendedor, que sabe que tem que vender, que prospecta, inclusive, outras empresas também. Então, isso não tem problema nenhum. Agora, você tem que quebrar essa tensão o máximo possível. A pessoa, ela entende que você está prospectando, mas tem que ser uma conversa muito leve, de modo que não fique aquela tensão inicial de, cara, o cara está querendo me vender alguma coisa. Você tem que despertar esse interesse. E a gente vai aprender técnicas para você fazer isso aqui nessa mentoria. Mas é sempre focar nisso. Atualize as informações e procure pontos que possam quebrar essa tensão. Por exemplo, visita o site da pessoa, faz um elogio. Antes de você começar a abordagem em si, elogia o site dela, elogia. Às vezes, uma vez eu prospectei uma empresa que ela estava, eu entrei no site dela e uma das informações que tinha lá era assim, 10 anos no mercado. E uma das primeiras coisas que eu falei para ela, eu não me lembro muito bem, mas eu falei para ela o seguinte, cara, primeiramente, antes de falar, antes de qualquer coisa, eu quero te parabenizar por você estar há 10 anos no mercado. A gente sabe que não é fácil manter uma empresa 10 anos no mercado com essas crises que estão acontecendo. Então, eu quero te dar os parabéns por você estar conseguindo manter sua empresa todo esse tempo. Cara, você já quebra uma tensão, você já gera ali uma empatia, uma familiaridade muito grande. Quem é que não gosta de receber elogio, ainda mais quando você tem uma empresa? Imagina você na sua consultoria ambiental, alguém vai prospectar para você, porque você como empreendedor, você vai precisar de serviço. Já me ligaram me prospectando para vender serviço de mapeamento, vender serviço de elaboração de projetos, e eu sempre analiso isso. Imagina você recebe uma ligação, o cara te elogia pela tua empresa, diz que viu um vídeo seu que achou muito massa. Cara, é diferente, você quebra a atenção, tá? Por mais que você saiba que o cara tá querendo ali vender alguma coisa depois, mas é outra situação totalmente diferente. Você vai estar muito mais aberto para escutar o que ela tem para te falar. Então, terceira dica importante: horários nobres. Horários nobres. Você não vai ligar para a pessoa qualquer hora. Cara, se você está prospectando o cara que é da indústria de fabricação de cerâmica, por exemplo, ou de calçados, enfim, indústria. Se você quer, por exemplo, falar com um gerente operacional, que geralmente é o cara que vai te dar o contato do diretor, ou é a primeira pessoa que você vai se reunir, cara, você vai ligar para o cara às 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, o horário que o cara está no meio das máquinas, conversando, olhando os funcionários. Ele não vai te atender. E se ele te atender, vai ser uma ligação que ele vai estar perturbado. Então, você precisa pensar também nos horários que você vai ligar, dependendo do seu perfil ideal de cliente. Então, qual horário você acha que o seu prospect vai estar mais tranquilo? Geralmente, cara, até horário e dia também. Segunda-feira é o dia mais corrido da maioria das empresas do nosso nicho de licenciamento, por exemplo. Segunda-feira é o dia que o cara está preparando carreta para levar matéria-prima para não sei para onde, é o dia que o cara está botando funcionário para trabalhar, é o dia mais movimentado. Então, será que segunda-feira é um dia legal para você prospectar? Será que não é legal você prospectar numa quinta-feira, final da semana, as coisas já estão começando a ficar mais tranquilas, né? Claro que isso aí, só os testes vão falar a verdade. Só os testes vão dizer isso, tá? Por isso você tem que testar. Mas pela inteligência que a gente tem no mercado, pela experiência que eu tenho na consultoria, eu consigo identificar dentro da rotina operacional de um decisor desse, quais os dias que ele vai estar mais apto para me atender. E segunda-feira às 10 horas não é um horário bom para mim. Não é um horário bom para você ligar para alguém dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, dentro de uma empresa que gera impacto, que está dentro do licenciamento, tá? Então, você precisa pensar nisso. Quais os horários? Será que no final da tarde é melhor? Está mais tranquilo? Os meus clientes, o meu perfil ideal de clientes são indústrias e mineração. Cara, 5 horas da tarde o cara está lá na mesa dele, revisando algumas coisas que foi feito durante o dia.
Geralmente esse pessoal não tem horário de sair da empresa, ele fica até tarde, ele gosta de ser o último a sair da empresa dele, entendeu? Diferente de um funcionário que não vê a hora de sair, né? Então, às vezes, 5 horas da tarde, o cara tá ali tranquilo, está na mesa dele, tá podendo te atender. Cara, eu vou ligar para ele entre as 4 e as 5 horas da tarde. Então, você precisa começar a pensar nisso. Às vezes, o resultado da sua cold call não está sendo bom, não é pela sua abordagem. Muitas vezes é pelo horário. E você tem como identificar isso na resposta que a pessoa vai te dar da sua ligação. Uma das etapas do cold call que a gente vai ver é você pedir uma permissão para continuar. Então, você está pegando a pessoa de surpresa. Você tem que perguntar se a pessoa pode te atender. Você não pode sair falando desesperadamente. A pessoa às vezes está dirigindo, ela vai bater o carro dela se ela ficar prestando atenção. Ou então ela não vai ouvir absolutamente nada que você está falando. Entendeu? Então, você pode falar comigo durante 3 minutos. Eu sei que eu te peguei de surpresa. Você pode falar comigo durante 3 minutos. Você está tranquilo aí? Aí, se a pessoa disser, cara, bicho, agora eu estou muito ocupado. Aí você fala, beleza, cara, esse horário aqui talvez seja um horário ruim para esse meu prospect, porque ele tá. Já é a quarta ligação que eu falo que ele disse que está muito ocupado. Então, vamos ver um horário melhor. Os testes vão te dizer. Ok? Então, procure horários nobres e interaja antes de ligar. Isso é uma dica muito importante, cara. Ó, é muito mais eficiente quando você liga para alguém que já te conhece de alguma forma, ou que já tem alguma lembrança sua de alguma forma. Então, muitas vezes, se você tem um e-mail da pessoa, é melhor você mandar um e-mail e depois ligar. Mesmo que a pessoa não abra o seu e-mail, ela vai estar rolando lá a caixa de entrada dela e ela vai ver seu nome lá. Mesmo que ela não abra, aquilo vai ficar no inconsciente dela. Quantas vezes a gente já olhou para uma pessoa e disse, cara, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas eu não faço a mínima ideia de onde é que eu conheço essa pessoa. Quantas vezes você não olha sei lá, um nome de um produto, um nome de um curso? Cara, eu já ouvi falar disso, não sei de onde, mas eu já ouvi falar disso aqui. Porque isso foi informações que você viu em um momento que você não deu atenção, mas ficou gravado no seu inconsciente. Então, quando você ligar para a pessoa, ô Marcelo, aqui é o Alisson, tudo bem? Se você tiver mandado um e-mail para ela e ela tiver, e as chances são que pelo menos, talvez ela não abra seu e-mail, mas pelo menos rolar a caixa de e-mails dela, ela olha, ela vai, se ela tiver visto lá Alisson, aquilo ali vai ficar gravado na cabeça e você vai ativar de forma mais eficiente o gatilho da familiaridade. Ou seja, a pessoa já está mais predisposta a falar com você porque ela já viu esse nome em algum lugar naquele dia. Então, você manda um e-mail hoje, você liga hoje mesmo, se ela tiver visto seu nome, ela vai lembrar de você. E existem ferramentas de e-mail que você consegue saber se a pessoa abriu o seu e-mail ou não. Ok? Então, por exemplo, você manda um e-mail, olhou na sua ferramenta, ele abriu o e-mail, vou ligar para ela. Porque ela viu meu nome lá, ela vai saber que ela vai ligar uma coisa a outra e vai ser muito mais fácil dela me receber na ligação do que se ela nunca tiver ouvido falar no meu nome na vida. Funciona se ela não souber quem é você? Funciona. Mas funciona bem mais se ela já tiver alguma coisa que conecte com você. Fechou? Então, tem esses quatro dicas aí que são muito importantes que você tenha atenção na hora de uma cold call. Agora, tem uma ferramenta que, na minha opinião, ela é a mais importante numa abordagem, seja por telefone, seja por e-mail, seja por qualquer canal que for. Nenhuma dica dessa é tão importante como essa ferramenta que eu vou mostrar para você agora, que são os gatilhos mentais. E agora eu pergunto para vocês já ouviram, já leram, já viram alguma coisa sobre gatilhos mentais? Sim ou não? Falem aí. Isso daqui é o responsável por, eu diria que 70% dos seus resultados de faturamento da sua empresa, de fechamento de contrato. Essa é a principal ferramenta que você tem que ter, que você tem que desenvolver na hora que o assunto é vendas, na hora que o assunto é prospecção, tá? Quanto mais habilidade em gatilhos mentais você tiver, cara, maiores são as chances de você ter sucesso na sua empresa. Porque o que faz uma empresa
ter sucesso no ponto de vista financeiro é caixa, é lucro. E lucro se consegue com fechamento de contratos bons, contratos de alto ticket. Não é contrato pequeno, é contrato de pelo menos R$ 10.000 em cada contrato. É assim que uma empresa de consultoria consegue ter sucesso em termos financeiros, vamos dizer assim, tá? Claro que sucesso é muito subjetivo, tem vários. Sucesso não é só ter grana no bolso também, não é isso que eu estou querendo falar, mas é em termos de você alcançar seus objetivos de faturamento na sua empresa, né? Você ser bem pago, bem remunerado pelo seu trabalho. Então, você precisa ter essa consciência de que você precisa desenvolver sua habilidade de usar gatilhos mentais no dia a dia. Gatilhos mentais não é só para você vender. Gatilhos mentais é para você conversar com alguém, é para você mostrar uma ideia para alguém, é para você fazer as pessoas prestarem mais atenção em você e começar até ter network, melhorar o seu network, melhorar a sua capacidade de ser indicado por alguém, de ser lembrado por alguém. Então, é uma ferramenta essencial para nosso convívio social, inclusive. Não é só para vendas, é para todo um contexto social, no seu relacionamento, no relacionamento com seus filhos. Enfim, gatilho mental é algo que vai fazer você chegar mais perto dos seus objetivos, sempre que o assunto for relações sociais. E quando a gente fala de vendas, aí que a gente tem aí um foco muito maior em gatilhos mentais. E quando a gente fala gatilhos mentais, para quem não é familiarizado com isso, às vezes acha que é muito uma coisa do capeta. Às vezes você acha que é uma parada que você vai hipnotizar as pessoas, é uma parada que você vai influenciar as pessoas a fazerem coisas e tal. E não é isso, na verdade. O gatilho mental está mais presente na nossa vida do que a gente imagina. Quando a gente vai assistir um filme no Netflix, por exemplo, quantas vezes a gente não pesquisou no Google quais são os melhores filmes de suspense da Netflix para a gente escolher um filme? O que a gente está fazendo é recebendo um gatilho mental que vai fazer a gente tomar uma decisão, um gatilho mental de prova social. Se você tem muitas pessoas dizendo que aquele filme é bom, você tende a escolher aquele filme para você assistir. Então, tudo que influencia, que impulsiona, que faz você tomar uma decisão, por trás desse dispositivo, por trás desse argumento, tem um gatilho mental que muitas vezes você nem percebe, mas está ali. Ok? Quando você vai sair para um restaurante e você está sem saber para onde você vai, qual a primeira coisa que você olha? Você olha para o interior daquele restaurante, vê se tem muita gente. Se tem muita gente, quer dizer que é bom. Então, são gatilhos mentais que todos os dias a gente é bombardeado e que é, a gente precisa parar de só receber gatilhos mentais e passar a usar os gatilhos mentais. Porque ou a gente está usando ou a gente está recebendo gatilhos. Toda hora ou a gente está usando ou a gente está recebendo. Ou a gente está usando ou a gente está recebendo. E a gente precisa aprender a usar ao nosso favor, claro que de forma honesta, de forma íntegra e para atingir objetivos que a gente quer de forma 100% íntegra com o nosso trabalho, ok? Então, o que são gatilhos mentais? São estímulos externos recebidos pelo nosso cérebro, capazes de influenciar diretamente a tomada de decisão das pessoas. E a gente precisa entender que compra é uma decisão. Quando alguém vai contratar você, ela teve que tomar uma decisão de te contratar. E se ela teve que tomar uma decisão, e não só de te contratar, de marcar uma reunião com você, por exemplo, que a gente está falando de abordagem, para ela decidir marcar uma reunião com você, você teve que usar argumentos para isso. E se você usa gatilhos mentais, você torna essa decisão mais acelerada, mais rápida. Então, você aumenta a sua taxa de conversão quando você usa gatilhos mentais, ok? E eu não vou nem entrar muito no mérito do porquê que isso funciona, do neocórtex, do sistema límbico e tal, porque a gente começa a entrar numa parada muito biológica que não é o objetivo da mentoria. Mas a ideia, só para você entender, é como se tivesse duas pessoas dentro de você. Na hora de você tomar uma decisão, vários processos biológicos acontecem. E um dos principais é o neocórtex, que ele entende a parte de códigos, linguagens e lógica, razão, e o sistema límbico, que ele vai estar mais influenciando na parte de emoções, ok? E é uma briga constante entre essas duas partes do cérebro. E quem tem mais peso na decisão é o sistema límbico, é quem comanda os instintos de sobrevivência, por exemplo, quem comanda a parte emocional do nosso cérebro. É tanto que muitas vezes a gente
está numa dieta e acaba quebrando a dieta porque passou por uma experiência emocional. Se o sistema límbico não fosse mais forte que o neopórcio, não teria ninguém obeso, não teria ninguém alcoólatra, por exemplo. A gente sabe que a obesidade diminui a expectativa de vida, mas mesmo assim existem pessoas obesas. Por quê? Porque quem toma a decisão é o emocional. E se você quiser acessar o emocional, você tem que usar gatilhos mentais. Por isso, gatilhos mentais é importante você saber. E é o seguinte, existem vários e vários e vários gatilhos mentais. Qual deles eu devo usar numa abordagem? Qual deles eu devo focar na hora de abordar para fechar uma reunião? Dentre os dezenas e dezenas de gatilhos mentais que existem, eu preciso aprender todos os gatilhos mentais que existem para eu poder fechar uma reunião com o cliente? Não. Qual deles eu considero os essenciais, ou seja, que precisam estar numa cold call, precisam estar numa abordagem? São esses aqui. Autoridade, reciprocidade, escassez/urgência, prova social e razão. Se você usar esses 5 gatilhos mentais na hora de você fazer uma abordagem, as chances são que você vai conseguir fechar suas reuniões. As chances são que você, no mínimo, vai marcar uma nova ligação com esse prospecto. Então, é muito importante que você use esses 5 gatilhos mentais. Existe um limite de gatilhos mentais para você usar? Não. Você pode usar o gatilho mental da história, por exemplo? Pode. Na hora de uma conversa, o cliente pode ficar tão interessado naquela abordagem sua que ele pode prolongar a conversa e ela durar mais de 3 minutos, 5 minutos, por exemplo. Tá? E aí você pode contar uma história de um cliente seu que passou pela mesma situação que a dele, você pode contar a história de como você resolveu um problema que aquele empreendedor está passando. Dependendo da sua conversa, isso pode acontecer, mas esses são essenciais, ou seja, você não pode deixar de usar esses gatilhos mentais aqui. Na hora que você vai fazer sua abordagem, inclusive eu recomendo que você coloque isso na sua frente: autoridade, reciprocidade, escassez, prova social e razão. E você foque, eu preciso falar pelo menos alguma coisa nesses gatilhos aqui. E esses gatilhos têm que ser usados de uma forma ordenada. É como, por exemplo, uma receita de um bolo, por exemplo. Usar os ingredientes, só usar os ingredientes de forma aleatória não vai fazer você fazer um bolo. Você tem que usar de forma sequencial. Primeiro o ingrediente, depois o outro, e aí você vai ter o resultado que é fazer aquele bolo. Então, nos gatilhos mentais é da mesma forma. Você não pode sair misturando tudo, começar com prova social, depois falar autoridade, depois falar uma razão, depois não. Existe uma ordem que tende a dar mais resultados, que é o que a gente vai ver na prática. Mas você tem que usar esses gatilhos mentais. O que é o gatilho mental da autoridade? Quando a gente vai para o hospital, às vezes está se sentindo mal e tudo, a gente vai, por exemplo, vai se consultar, vai tomar uma medicação, a gente deixa uma pessoa que a gente nunca viu, a gente não sabe nem o nome, enfiar um monte de agulha na gente e colocar um monte de produto que a gente não sabe nem o que é dentro do nosso corpo. Por quê? Porque a gente tem aquele médico, aquele enfermeiro, sei lá, aquele profissional como uma autoridade. Então, quando você vê outra pessoa como autoridade, você tende a confiar nela. E como o nosso serviço é técnico, cara, você não vai explicar a técnica por trás do seu trabalho. O médico não vai dizer que está colocando o soro, porque o soro entra no seu organismo e pega na célula tal, e a célula vai fazer. Não, ele simplesmente vai dizer que aquilo ali é o melhor para você, e você vai confiar, porque ali é uma autoridade para você. O gatilho da autoridade está tá bem nítido nesse caso. No caso da consultoria ambiental, é da mesma forma. Na hora que você for fazer um trabalho para um cliente, ele não vai se importar em como você vai fazer aquele trabalho, ele vai ter que confiar em você. E para ele confiar em você, ele tem que lhe ver como uma autoridade naquele caso. Então, quanto mais autoridade você passar numa abordagem, maiores são as chances dele querer dedicar o tempo dele para te ouvir numa reunião. Então, autoridade é um dos gatilhos que você tem que usar numa abordagem, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por Instagram, seja por LinkedIn, enfim, você tem que estar demonstrando autoridade. Como fazer isso? Vou mostrar daqui a pouco na prática. Segundo gatilho mental, reciprocidade. Cara, quando alguém faz um favor para você, é quase que uma dívida você retribuir esse favor.
na faculdade. Cara, quando eu sentava para explicar alguma situação para alguém, alguma questão, eu sempre gostei de ensinar o que eu sabia. Eu fui 2 anos seguidos monitor de química na faculdade de engenharia. Então, muitas vezes eu chegava e ensinava um determinado assunto que alguém tinha dúvida. Eu sempre gostei muito disso. Cara, e eu gerava um sentimento de gratidão tão grande que as pessoas queriam fazer alguma coisa por mim, independente do que fosse. Elas diziam, cara, o que eu posso fazer para retribuir isso aqui? A pessoa ficava em dívida comigo. Então, isso é algo que está instalado no nosso cérebro desde há muitos e muitos anos, desde o desenvolvimento do nosso cérebro, enfim, isso está instalado na nossa cabeça. Quando você faz algo de bom para alguém, aquela pessoa fica em dívida com você. Da mesma forma, se alguém faz um favor para você, se alguém chega para você e diz e te ajuda com alguma coisa, cara, você vai ficar em dívida, você vai ficar na cabeça, cara, eu preciso retribuir esse favor, eu preciso retribuir esse favor. Quando eu fazia estágio lá na engenharia ambiental, eu comecei como voluntário. E eu, como voluntário, trabalhava pelo menos 3 vezes mais do que os alunos bolsistas. Eu ficava até depois do horário, os bolsistas que recebiam dinheiro para ficar naquela bolsa. Então, eu ficava muitas vezes até depois do horário, resolvia os problemas do laboratório, fazia as análises mais complicadas, não reclamava de muita análise para fazer, coisa que os bolsistas viviam reclamando. E teve um dia que o professor, o coordenador, chegou para mim e disse, cara, eu não vou descansar até conseguir uma bolsa para você. Porque o que você faz aqui é melhor do que todos os bolsistas que fazem aqui. Eu não vou descansar até conseguir uma bolsa para você. Cara, ele não tinha obrigação de conseguir uma bolsa para mim, mas ele sentia tanta gratidão por eu estar ali no laboratório, mesmo que seja voluntário, que ele não descansou até gerar uma bolsa para mim. Até, inclusive, no outro mês eu consegui uma bolsa dentro do laboratório. Então, isso é reciprocidade. Como é que a gente usa isso numa abordagem? Quando você se importa em gerar valor na ligação. Quando você se importa, por exemplo, e antes de ligar para o cara para marcar uma reunião, estudar a empresa dele, ver o que a empresa dele está fazendo, ver o que ele está fazendo ali naquele momento. Se ele tem um site, dá uma olhada no site dele. Cara, gostei muito desse artigo que você colocou no seu site. Olhar o Instagram dele. Cara, que massa você está postando aí os conteúdos. Estou acompanhando aqui sempre. Antes de você mandar uma mensagem de prospecção no Instagram, segue o cara, olha os stories dele, faz um comentário no post dele. Isso gera reciprocidade, a pessoa fica com aquela sensação de que você é amigo dela, de que você está ali contribuindo para algum trabalho que ela está fazendo. Você não só ligou para vender alguma coisa para ela, você gerou uma reciprocidade ali, uma conexão de reciprocidade. Então, é muito importante que você use esse gatilho na hora das abordagens, tanto para ligação como qualquer ponto de contato, ok? Reciprocidade é extremamente importante para que ela se sinta, ela fica com vergonha de não querer se reunir com você. Você dá tanto valor, você mostra que se importa tanto com a empresa dela, que, cara, não tem outra resposta senão se fazer uma reunião com você. Ela fica assim, sem jeito de dizer que não vai se reunir com você, tá? Escassez, urgência. Cara, inclusive, eu até falei com o Renato essa semana sobre isso. Não, um dos gatilhos mais poderosos que influenciam numa decisão rápida é o gatilho da escassez barra urgência. Você colocar um motivo da pessoa agir naquele momento. Numa cold call, você tem que sair daquela ligação depois de no máximo 3 a 5 minutos com uma reunião agendada. Então, é um tempo muito curto para você provocar uma tomada de decisão de o cara se reunir com você. E a escassez barra urgência, ela serve para diminuir o tempo de uma decisão. Às vezes você faz uma apresentação de uma proposta muito boa, o cara sai da reunião sabendo que precisa te contratar, sabendo que você é uma autoridade no assunto, você ativa o gatilho da reciprocidade, mas aí ela não te contrata porque ela acha que pode te contratar amanhã, ela pode te contratar depois, ela pode te contratar no mês que vem, entendeu? Olha, cara, eu preciso do seu serviço, mas no momento a gente está investindo no equipamento aqui, cara, mas o mês que vem a gente começa aqui o contrato e tal. Às vezes é verdade isso, às vezes ela vai realmente contratar, mas, cara, você quer que ela te contrate no mês que vem, daqui a 2 meses?
Você quer que ela diga que vai se reunir com você daqui a uma semana, 15 dias? Não, você quer isso o mais rápido possível. Então, você tem que ativar o gatilho da escassez. Como é que você pode ativar o gatilho da escassez barra urgência numa cold call, numa abordagem? Eu vou falar isso na prática, mas um exemplo foi o que aconteceu, inclusive, com o Renato essa semana. Ele tá fazendo um processo de prospecção de um serviço de acompanhamento e dentro desse processo de prospecção, o influenciador falou que ia passar o contato do diretor para ele, para o Renato marcar essa reunião e apresentar a proposta. Já é um serviço de acompanhamento, já passou por uma etapa de qualificação, já passou por tudo isso, tá? E aí eu disse, cara, Renato, é o seguinte, beleza, agora se você deixar isso, esperar ele entrar em contato com você para passar esse telefone desse decisor, pode demorar mais do que você espera. Inclusive, ele pode até esquecer um dia a dia, a rotina. Às vezes o cara acha aquilo importante, mas o dia a dia do cara é tão corrido que ele esquece. Já aconteceu várias vezes comigo, de um cliente meu mandar uma mensagem no WhatsApp e eu esqueci de responder ele porque o dia foi muito corrido. Então, você tem que colocar um motivo para ele agir naquele momento, o mais rápido possível. E uma das formas que eu falei para o Renato fazer foi o seguinte, olha, o atendimento existem condicionantes que têm prazo para ser apresentado e se eu não fizer esse trabalho, se eu não começar a fazer esse trabalho a partir da semana que vem, eu não vou conseguir atender esse prazo e o cliente vai ser multado. Então, eu preciso que você me passe esse contato até sexta-feira, porque eu preciso apresentar a proposta para começar já na segunda, porque senão eu corro o risco de perder o prazo. O que você fez aqui? Você usou o gatilho de escassez, o gatilho de urgência. Existe um tempo para ele tomar aquela decisão. Ele não vai mandar o contato quando ele quiser, ele tem que mandar o contato o mais rápido possível. Por quê? Porque existe um prazo a ser cumprido. Na hora de uma cold call, quando você sentir que o cara está querendo marcar para a semana que vem, não, a gente combina, tal. Você tem que pensar numa forma de acelerar essa decisão. E essa forma pode ser o seguinte, olha, existe um prazo dentro de um processo, dependendo do seu perfil ideal de cliente que você está fazendo, que a gente precisa atender até semana que vem. E claro que você tem que ser íntegro. E você precisa pensar o seguinte, se o prazo vence em 3 meses, não é porque o prazo vence em 3 meses que o cara pode fechar o contrato com você no dia que o prazo vai vencer. Você precisa de um tempo para fazer o trabalho. E o tempo para fazer o trabalho, quem diz é você. Ok? Então, você precisa mostrar a escassez nesse sentido. Olha, eu só consigo entregar esse trabalho se eu começar no dia tal. Não, mas isso não é só em junho. Não, mas é em junho, mas existe um processo, um trabalho para ser feito até lá. E para que você não corra risco de multa, sempre focando no cliente, para que você não corra risco de perder um prazo como esse, que pode causar tal problema na sua empresa, eu preciso começar o mais rápido possível, porque senão eu não vou conseguir te atender. Por mim, eu também esperaria 2 meses, 3 meses, não tem problema. Mas o que eu estou preocupado aqui é em atender a sua exigência, para que você não se prejudique. Por isso que eu estou querendo, não estou querendo ser chato. Você pode até dizer, olha, eu não estou querendo apressar as coisas, ser chato, querendo marcar reunião rápido. Não, eu só estou preocupado com a sua empresa. Porque eu estou preocupado em não atender esse prazo e você se prejudicar. Então, escassez, urgência. Teve um caso, por exemplo, que as taxas de licenciamento iam sofrer uma alteração, iam aumentar as taxas de licenciamento a partir de um determinado mês. Isso aconteceu numa prospecção que eu estava fazendo. E o cara está dizendo, olha, eu vou fazer o licenciamento, mas eu estou querendo primeiro fazer isso, isso e aquilo. Está, tudo bem, você pode escolher o melhor período para você licenciar. Mas aqui eu quero te informar que a partir do próximo mês, as taxas de licenciamento vão aumentar. Então, se você fizer agora, você vai pegar taxas mais baratas. E talvez pagar taxas mais baratas seja uma coisa boa para você. Você vai economizar. Ao invés de você pagar mais, você vai pagar menos e esse valor você investe na sua empresa. Tá? Agora, você pode esperar e pagar mais caro depois. O que você acha? Aí a pessoa vai decidir, mas o que você fez? Gatilho de escassez. Faz a pessoa tomar uma decisão mais rápida. Então, você precisa usar isso nas suas abordagens. Beleza? Outro gatilho, prova social. É o famoso gatilho do restaurante lotado e do restaurante vazio. Você quer ir jantar, você quer jantar com sua família, você quer jantar com seu namorado, você quer jantar com seu namorado, você quer jantar com seu marido, com seu filho, enfim. Aí você tá em dúvida em qual restaurante ir.
Você passa na frente de 2 restaurantes. Um está lotado, tem uma música legal, o pessoal está conversando, está rindo, e outro tem 2 pessoas lá, enfim, tem 2 pessoas lá sentadas na mesa. Qual você tende a ir mais? Você tende a ir no que tem mais gente, porque aquilo ali é um indício de que aquele restaurante é melhor, tem mais qualidade, enfim. Tem mais pessoas indo porque é melhor. Às vezes nem é melhor, às vezes o que está vazio é melhor. Mas o que vai fazer a gente decidir é o gatilho mental, prova social. Você precisa usar esse gatilho mental na hora da sua cold call, porque a pessoa que vai te ouvir, na sua cold call e na sua prospecção, independente do ponto de contato, porque a pessoa que vai te ouvir, ela tem que saber, primeiro, que você é especialista no ramo dela, e segundo, que várias empresas do ramo dela, que você já atendeu várias empresas no ramo dela. Lá, mas se eu não tiver atendido muitas empresas no meu ramo desse segmento ainda, existe uma forma de você ativar essa prova social, mesmo que você não tenha vários cases. Se você está aqui na mentoria, provavelmente é porque você já tem algum cliente, você já fez algum projeto, você já fez algum contrato, você já fez algum trabalho, logo você tem case. Você tem um resultado que você pode apresentar. Se você prestou serviço para outras consultorias ambientais, você pode prospectar outras consultorias ambientais e falar dos cases dos trabalhos que você fez. Se você prospectou, se você fechou um contrato com uma indústria, na hora que você prospectar para esse mesmo segmento, você pode usar o case, esse resultado, como prova social para você, ok? Prova e prova social. Então, você precisa estar ativando esse gatilho, mesmo que você não tenha muitos cases ainda dentro de uma prospecção, de uma abordagem. E eu vou mostrar na prática como é que você faz isso. E o último gatilho mental é o gatilho mental da razão. O que é o gatilho mental da razão? É você usar a palavra porquê. Toda vez que você argumenta alguma coisa. Tem gente que fala o seguinte: olha, a melhor hora de você licenciar seu empreendimento é agora. Por que a gente já fecha um contrato agora? Cara, o melhor momento de fechar o licenciamento da sua empresa é agora. Tá. Por que o momento é agora? Quando você usa essa palavra porquê, você gera mais autoridade e você tem a chance do cliente entender o porquê que você está fazendo, que você está querendo licenciar o empreendimento dele naquele momento. Cara, uma das principais objeções que eu escuto na hora de fazer um licenciamento é o seguinte: vai demorar muito, é porque demora demais essa licença sair, demora demais. Aí eu falo o seguinte, cara, quanto mais você demorar para começar o processo, mais tempo você vai ficar sem ter a regularização do seu empreendimento. Então, se você quer ter seu empreendimento regularizado, se você quer começar o seu empreendimento, cara, quanto mais rápido, melhor. Então, eu explico o porquê. Eu não fico falando, vamos marcar uma reunião para hoje às 4 horas. Aí o cara, não, vamos marcar para amanhã. Não, vamos marcar para hoje. Hoje é melhor. Hoje é melhor por quê? Muitas vezes a gente não fala a razão do que a gente está falando. E quando a gente fala um porquê, a gente convence, a gente faz com que a pessoa entenda melhor o que a gente está querendo fazer. Tem até uma experiência bem famosa, eu não vou lembrar os detalhes dela, mas basicamente é o seguinte: existe uma fila enorme para a pessoa ser atendida num balcão, eu acho que é de uma gráfica. Foi uma pesquisa mesmo que foi feita por uma universidade de psicologia, boladona lá, que eu não me lembro os detalhes, você pode até pesquisar depois. Aí era uma fila enorme. E a experiência era o seguinte: uma pessoa tentaria furar aquela fila. Chegaria na pessoa e tentaria convencer ela de ficar na frente dela. E era uma fila enorme, que as pessoas já estavam faz tempo nessa fila. Então é bem complicado, tá? Então, na primeira experiência, a pessoa chegou e disse o seguinte: cara, eu posso entrar na sua frente? Eu posso entrar aqui na sua frente? Aí, esse foi o argumento. Teve 2% só, se eu não me engano, de resultado positivo. Na outra hipótese, o cara colocou uma razão. E ele falou o seguinte: olha, eu posso entrar na sua frente porque eu estou com muita pressa. Cara, aumentou de 2 para 25% as respostas positivas. Só porque ele disse que o cara que estava com pressa. Ou seja, mesmo com um motivo ruim, o uso da razão influenciou para aumentar os resultados assim de forma assustadora, de 2% para 25%. Ok? Então, quando você usa o porquê, você ativa uma parte do cérebro da pessoa que faz a pessoa querer aceitar o que você está falando. Entendeu? Então, a razão é muito importante. Então, esses são 5 gatilhos mentais que você sempre tem que estar usando dentro das suas abordagens.
autoridade, reciprocidade, escassez/urgência, prova social e razão. Com relação a esses gatilhos mentais, vocês estão com alguma dúvida? Não, Lion, tá tudo tranquilo, né? Tudo Tudo bem, tranquilo? não, Lion. Show de bola. Agora que a gente já sabe as características, agora que a gente já sabe os pontos positivos, agora que a gente já sabe os pontos negativos, a gente já sabe as dicas e a gente já sabe quais os gatilhos mentais a gente vai usar nas abordagens, agora a gente vai para a prática. Olá, meus parabéns por você ter ficado até o final. Você acabou de conferir um pedaço, uma parte do meu conteúdo mais avançado de mentoria para consultores e consultoras ambientais ou futuros consultores e consultoras ambientais. E é o seguinte, se você gostou dessa aula, eu quero te dizer que essa foi apenas um test drive, foi apenas um pedaço de tudo que você pode ter acesso de conteúdo, de conhecimento, para que você consiga alavancar a sua carreira dentro do mercado ambiental, atuando de forma independente, de forma autônoma, de forma muito bem remunerada, como um consultor ou uma consultora ambiental. E se você quiser fazer parte do meu programa de mentoria e ter acesso a esse conteúdo completo e até bem mais conteúdos práticos, direto ao ponto, com o meu acompanhamento 24 horas por dia, para fazer você ter sua própria consultoria ambiental ou ampliar a consultoria ambiental que você já tem, aumentar seu faturamento, fazer você fechar mais contratos e alcançar a sua independência financeira, você viver 100% da sua área de atuação, eu quero te fazer um convite. Aqui embaixo na descrição tem um link. Nesse link você vai ter acesso ao tudo que você precisa saber para você entrar para o meu programa de mentoria e ter acesso a tudo isso, fechou? Então, se você quer fazer parte do meu time, você quer entrar para o programa de mentoria, clica no link que está aqui na descrição, cai para dentro que eu te vejo do outro lado. Bora!